Boa noite para quem está chegando agora. Esse é o perfil da Abrage e hoje é mais uma live do programa Tim Lopes. Eu sou Angelina Nunes, a coordenadora do programa Tim Lopes, e a gente vai ter uma live hoje com a jornalista Maria Carolina Trevisan. Olha, gente, que esquerésimo. Gente, essa mulher acordou cedíssimo. Eu ia falar sobre... Sejam bem-vindos, sabendo que a nossa live está sempre arquivada lá na nossa playlist, lá no YouTube. Pode dar uma olhadinha lá. Ou acompanhar por aqui. Boa noite, querida, tudo bem? Tudo, e você, Angelina? Muito obrigada. Ótimo, minha querida. Agora, eu ia te elogiar, ia começar a te elogiar, então vou ter que te elogiar de corpo presente. Não tem jeito, tá? Peguei aqui uma cola, porque ela faz muita coisa, entendeu? Essa mulher é antenadíssima. Então, vamos lá. A Maria Carolina Trevisan, também conhecida como Carol para os íntimos, mas só para os íntimos, tá? Ela trabalha na cobertura de direitos humanos, direitos da infância, desigualdades raciais, políticas públicas, sociais e democracia. O seu fone está fazendo barulho. Tá fazendo? Quer que eu tire? Não sei, tira aí. De repente, pode ser que fique legal, tá? Não sei. Qualquer coisa, quem está aqui na live sempre dedura para a gente se o som está ruim. Esse pessoal, a galera é gente boa. A Maria Carolina Trevisan também é colunista no UOL e comentarista no podcast de política Baixo Clero. Também é membro do Núcleo... Gente, apagou, peraí. Núcleo Afro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. E uma das coordenadoras do projeto Memória Massacre Carandiru, em parceria com a Direito FGV. Em 2015, recebeu o diploma de jornalista amiga da criança pelo conjunto de trabalho na área de direitos da infância. E é uma das fundadoras do site Ponte da Rede Jornalista. Tem mais coisa ainda que você faz? É só isso. Não, só para saber. Acho que é bom falar o que eu faço atualmente, né? É bom, né? Quantas mais coisas você faz? E atualmente eu sou colunista do UOL, escrevo sobre direitos humanos e política. Sim. E também sou comentarista do Baixo Clero, que é o podcast de política do UOL. Mas isso eu também falei, Carolina. Pô, eu perdi, porque eu tive que tirar o fone. Pois você perdeu porque eu sei que você estava preocupada com batom, porque vou logo denunciar aqui antes da live, nós trocamos fotos sobre botou batom. Então, pronto, já está tudo resolvido, tá? É verdade, então, gente. Vamos confessar. Só para dar uma descontraída. Olha só, agradecendo demais a presença. Gente, já tem pergunta? É isso mesmo, Vinícius? Não estou acreditando. Vinícius está da África do Sul. Olha que chiquésimo. Uau. Vinícius é o nosso parceiro demais. Ele está sempre aqui nas lives. E ele já tem perguntinhas. Muito bem, tá? Antes de começar todas as perguntinhas, só gostaria de lembrar a todo mundo que essa live depois fica aqui arquivada no IGTV e depois está lá na playlist lá do YouTube, ok? Olha, já chegou, tem gente aqui mandando beijo para você. Não pode. Maria Espiridião dizendo o seguinte, estava ansiosa por essa live. Maria, não puxa o saco dela que é feio, hein? Ó, manda beijo para mim, tá? Bom, o Vinícius já começa logo com a pergunta. Antes da gente destrinchar, porque nós vamos falar aqui sobre os vacilos da imprensa, tá? Por que a imprensa vacila tanto nessa cobertura de direitos humanos? Mas eu já vou logo, porque lá é madrugada, né? Na África do Sul. Vamos dar uma moral aqui para o Vinícius. O Vinícius diz o seguinte: cubro países africanos onde há muito desrespeito aos direitos humanos. Na sua visão, qual é a diferença entre o jornalista denunciar essas questões e reforçar estereótipos negativos, entre aspas, da África? Antes de começar, Vinícius, queria saber se você está me escutando bem. Eu estou sem o fone agora, estou sem o microfone. Você está me escutando? Eu estou te escutando muito bem, tá? Mas ó, se alguém não estiver escutando, pode botar aqui que aí ela coloca o microfone de volta, ok? Ninguém se posicionou, então tá bacana. Pode continuar. Então, a pergunta do Vinícius é sobre a diferença entre fazer uma cobertura... Peraí, gente, já perdi aqui. Fala francamente, hein? Francamente, Carol. Sobre os estereótipos. Isso, porque ele cobre e ele está preocupado com essa questão. Tem muito de respeito aos direitos humanos lá na África, evidentemente, e alguns jornalistas, não só,
Isso é que eu vejo também, não só os que trabalham lá, como os que trabalham de fora, né, como são com outros de outros países, eles reforçam esses estereótipos em relação ao povo africano. Uhum. Aqui, olha, mandou de novo. O Vinícius é uma gracinha. Cubro países africanos onde há muito desrespeito aos direitos humanos. Na sua visão, qual é a diferença entre o jornalista denunciar essas questões e reforçar estereótipos negativos da África? Bom, é uma diferença completa, né, Vinícius? Uma coisa é você fazer uma reportagem ligada a direitos humanos, muitas vezes tem denúncia, né, sobre violações de direitos humanos. Então, isso é uma reportagem. A outra coisa é fortalecer, evidenciar estereótipos de que a África, não sei exatamente do que você está falando, né, mas aqui no Brasil, quando a gente muitas vezes vê uma cobertura muito superficial sobre o que está acontecendo em outros países, né, sem ter ideia, por exemplo, de contexto sobre religião dos países, sobre os costumes, a cultura local, fica muito difícil você fazer uma reportagem sem escutar as pessoas. Se você não ouvir as pessoas, se você não der contexto, se você não estudar, não apurar, não for atrás da informação que você tem como denúncia de violação de direitos humanos, não tem como você fazer uma boa reportagem. E aí a tendência é justamente você fortalecer estereótipos negativos, né? Geralmente são negativos estereótipos, e aí não é reportagem, não é jornalismo. Né? Quando a gente faz direitos humanos, a gente tem que ter um olhar muito sensível para as questões e saber que a gente entende muito pouco do contexto das pessoas. Né? Então, a escuta, a pesquisa, a contextualização é muito importante. Exatamente. Olha, a gente mal começou, já está chovendo pergunta. Hoje o negócio aqui vai ser animado, hein? O Parabento, eu não tenho a menor ideia se eu estou falando certo como é que você escreveu, tá? Estou achando interessante esse seu perfil, mas enfim. Essa pergunta vale aqui também para o sertão. Também quando a gente fala sobre o sertão, alguns jornalistas, eles também cometem esse mesmo erro? De Sem reforçar dúvida. estereótipos? Porque a gente tem uma tendência a fazer cobertura à distância, né? Se a gente pudesse, se todos os veículos tivessem grana para mandar os repórteres para campo, seria o ideal, né? Parabéns. Não é uma coisa que você possa fazer assim de São Paulo sem ter um conhecimento, achando que você conhece a situação do sertão no Nordeste, em Pernambuco, enfim, na Bahia. Então, assim, se você vai fazer isso, você tem que ter muitas fontes muito boas. Não só pessoas que contem histórias, como pesquisa sobre determinado lugar, para entender o histórico um pouco, que tipo de colonização teve, sabe? Até essas coisas a gente tem que entender, senão como é que a gente vai conseguir contar uma história entendendo como é que ela significa? Acho que a gente podia falar do caso, por exemplo, do Miguel, Ângela, o que você acha? Isso, perfeito. Porque ela é uma cobertura, embora o Miguel estivesse em Recife, em Pernambuco, ela é uma cobertura que ela é uma informação que toca todos nós, né? Mas só que ela é carregada de outras simbologias que aí você, como repórter, precisa ter essa sensibilidade para conseguir captar, né? Então, o Miguel era um menino pequeno, é um menino negro, é uma criança, a mãe dele é uma empregada doméstica. Só essas informações, elas já compõem uma série de questões relacionadas ao Brasil, a quem nós somos, né? O Brasil é um país racista, então isso a gente tem que ter, enquanto jornalista e cobre direitos humanos, 100% do tempo na nossa frente. Não existe a possibilidade de fazer essa cobertura sem considerar o racismo no Brasil. E aí o caso do Miguel tem muito a ver com isso, né? Então, como essa patroa branca, numa relação de poder, mas que também se confunde com uma relação de família, de afeto, mas que, na verdade, carrega toda essa história, né? O Miguel, ele teria, se ele tivesse tido tempo, que aprender a ser uma criança negra no Brasil. O que é? O que é isso? O que isso significa? Então, é muito importante passar isso no texto. Para o Miguel, se ele tivesse continuado, ele teria que aprender, por exemplo, que ele não pode entrar correndo no shopping center com capuz, ou que ele não pode trocar um relógio, porque ele é negro, com um boné que ele comprou para o pai dele com o dinheiro dele. Enfim, são muitas questões, muitas camadas que quem cobre direitos humanos de verdade precisa ter essa sensibilidade, olhar para isso, entender todo esse contexto que a criança vive. Né?
Mas, Carol, por que a imprensa erra tanto? Como é que a gente pode se preparar para não errar, para entender, para respeitar essa questão de direitos humanos e não ficar reforçando esses estereótipos? O que está faltando na imprensa, nos jornalistas, para eles se prepararem, né, para eles entenderem do que estão falando? Acho que como o Brasil inteiro, não é só ser jornalista, mas em primeiro lugar a gente reconhecer o nosso racismo, as nossas desigualdades, quais são? Uhum. Então você precisa entender que você está partindo de um determinado lugar para entender aquela situação que você vai contar, porque o fato em si, ela não é uma notícia, o fato não é notícia, né? Uhum. O fato, para virar uma notícia, ele precisa ter um tratamento jornalístico, editorial, precisa entender várias coisas. Então, se você que é de São Paulo, você tem uma situação estável financeira de vida e tal, como é que você vai contar sobre uma violação que aconteceu na periferia, com uma família, sem juntar os seus preconceitos, né? Sem juntar o seu julgamento em relação àquela situação? Então, você primeiro tem que se despir disso. Segundo, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, tem que ter estudado o contexto do lugar. Tem que chegar lá com sensibilidade, porque você geralmente vai lidar com uma vítima ou com a família de uma vítima. Então, primeiro de tudo é se despedir disso, ir lá e escutar, e observar, e se colocar num lugar mais passivo em relação à história, para poder entender o contexto. Se você puder ir lá, é a melhor coisa que existe. Isso realmente facilita muito o nosso trabalho, né? Uhum. E aí tentar montar a história sem as suas considerações sobre isso. Você tem que se afastar um pouco. Não muito, porque direitos humanos não é um negócio que você possa se isentar. Você tem que ter empatia com aquela mãe que acabou de perder o filho assassinado. Não tem como contar essa história sem se envolver, sabe? É claro que você não pode colocar o seu sentimento ali no texto, mas você pode acolher essa mãe. Você pode entrevistá-la de uma maneira que não a viole mais, né? Que não a faça sofrer mais. É claro que ela está falando de uma coisa muito dura, mas ela vai ter... Você tem jeito de respeitar a dor de uma pessoa que acabou de sofrer uma perda ou uma violação grave de direitos humanos, né? E só um aviso, gente. A gente soltou aqui no perfil da Abrage, nas 3 redes, e está lá também no nosso YouTube, na playlist, 2 vídeos onde a Carol explica alguns erros que a imprensa comete e como não errar, né? Um dos casos é da menina de 10 anos, né? Da questão da gravidez e do estupro, da gravidez e da interrupção da gravidez. E o outro caso é a questão do cuidado com as imagens. Então, é o nosso objetivo também sempre dar dicas para os jornalistas como a gente fazer um jornalismo melhor. E a Carol tem 2 vídeos lá com a gente, então quem se interessa por assunto, e mesmo quem não está interessado no assunto, é bom que comece a se interessar, vai lá para aprender para não errar. Carol, eu queria que você me pontuasse pelo menos 2 ou 3 erros absurdos que acontecem todos os dias, por mais que a gente fale que aconteça na imprensa. Você pode pontuar 2 erros, pelo menos absurdos. Tem um erro muito comum, né, Ângelo? Eu falo muito em todas as aulas que eu dou sobre violação de direitos de infância, violação das mulheres, que é a questão da pedofilia, por exemplo. E o governo usa muito essa palavra, pedofilia, porque ela chama muito atenção, e os jornalistas também usam muito essa palavra, porque ela chama muito atenção. Então, colocar pedofilia na manchete é um negócio que chama audiência. Só que a gente precisa saber o que é a pedofilia, né? Então, por exemplo, quando a ministra Damares, essa semana, disse que ameaçou a Netflix com processo por causa de um filme chamado Lindinhas, que eu assisti esse filme, tudo, escrevi sobre ele. Ela acha que o filme, por conter uma crítica em que as meninas usam roupas sensuais, elas têm 11 anos. Assim, por conter essa crítica, ela disse que isso pode estimular os pedófilos. É como se, de repente, visse a sexualização da infância e todos os pedófilos saíssem na rua para atacar as meninas. Isso não existe. Assim. E quando a gente vai contar isso, a gente precisa entender
todas as complexidades que envolvem a pedofilia. Primeiro, a pedofilia é uma doença, não é um crime. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que é pedófilo pode ou não cometer um crime. Ela pode se tratar. É horrível o abuso sexual de criança, adolescente, de mulheres, homens, enfim. É horrível, isso é condenável. Mas a gente tem que separar, porque se a gente chamar de pedófilo um abusador sexual, a gente está desculpando esse pedófilo. Esse abusador sexual. Ele não vai preso, ele tem que ir para o hospital, o pedófilo. O cara que comete o crime, ele tem que ser preso na nossa legislação, né? Embora isso também não tenha funcionado. A gente aumentou pena de estupro e não é essa política pública que funciona para isso. Isso também é necessário compreender quando a gente faz cobertura de violência contra a mulher. Então, o que funciona para evitar, para diminuir a quantidade de mulheres e crianças e adolescentes e homens também, meninos, violentados sexualmente? Precisa fazer educação sexual nas escolas. Estamos fazendo? Isso é uma questão. Isso é o jornalista que tem que ir lá ver. Isso é a matéria. Qual é a política pública? Se a gente numa matéria sobre pedofilia ou sobre violência sexual, a gente não fala sobre qual é a política pública que pode melhorar esse problema, a gente está fazendo uma negligência no jornalismo. Então, essa é a primeira dica, né? Pedofilia é doença, não é crime. O crime é quando o homem abusa da criança. E pedófilo, geralmente, ele tem desejo por criança pequena. Então, não dá para você generalizar e dizer que todos os homens que violentaram meninas são pedófilos. Alguns não são. Alguns têm outros distúrbios. Alguns têm outros problemas e alguns são agressores mesmo. Então, é uma gama assim, de situações que você vai cobrir isso, você tem que saber. Não adianta você querer ali. Não vai chutar. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte: está faltando informação, está faltando conhecimento, está faltando dentro das redações a chefia se tocar, que seja um workshop, uma palestra, seja lá o que for, para poder alinhar esse conhecimento, para chegar a dizer assim, olha, a gente pensa que está sabendo, mas não está sabendo. Eu acho que falta essa miopia por conta de quem está no comando das redações, entender que é necessário, sim, precisamos discutir, porque a gente continua, sabe, seguidamente cometendo vários erros. E vem aqui uma Mas, pergunta... você pediu 2, né? Eu queria falar mais Você me deu 2. Vai me dar 3. Claro. Agora também eu quero 4. Pronto. Não, é que eu acho importante, lembrando desse caso do Espírito Santo, que foi um caso super difícil. Teve até foi uma cobertura boa, assim, você não viu grandes coisas, a não ser programas policialescos, grandes problemas. Mas um dos grandes problemas é você identificar a menina. Isso é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e é um erro gravíssimo. E aí não é você falar só o nome dela, não é você colocar só a letrinha do nome dela, é você falar da família dela, falar de onde ela mora, você colocar o nome do tio, que é o suposto, que agora já se sabe que é o estuprador. Isso tudo ajuda a identificar a menina. E agora ela está num programa de proteção a testemunhas, né? Provavelmente vai ter que trocar de nome. Pensa tamanho. Dos 35 anos que eu estive dentro das redações, eu seguidamente, por mais que você chamasse a atenção de alguns repórteres quando chegavam, e de outros experientes também, se a pessoa se chamava Maria da Silva, M.S. Gente, sabe? Casos de estupro, no bairro tal, na rua tal, você está penalizando a pessoa 2 vezes, não pode. E as pessoas acabam repetindo e reforçando este erro. Isso é um absurdo. Agora, isso acontece dentro das redações. Então, cabe à chefia, sabe, observar um pouco mais, os editores observarem um pouco mais, entendeu? Posso fazer a perguntinha agora, Carol? Posso? Por favor. Olha só, com certeza eu vou ler o nome errado, gente. Hoje a miopia está terrível. Hiroseto pergunta o seguinte: mais diversidades no perfil do jornalista nas redações melhoraria a cobertura de direitos humanos? Sem dúvida nenhuma, mas isso é urgente, né?
mais diversidade em todos os lugares que a gente puder frequentar no Brasil, assim, nas redações é fundamental, né? Eu fico feliz, assim, claro, eu acho que isso está começando ainda, mas eu vejo que já tem uma tendência e uma preocupação a que exista diversidade racial, diversidade sexual. Ainda falta bastante, assim, para salários se equipararem, vamos combinar assim. Mas já tem uma preocupação. No UOL, por exemplo, agora fizeram uma editoria de diversidade. Eu fiquei super feliz, porque é uma editoria que tem pessoas negras, que estão olhando para as questões agora. Claro, as pessoas negras não precisam só cobrir racismo, né? Sabe cobrir tudo, mas parte com outro olhar. Quanto mais diversa for uma redação, melhor é o seu jornalismo, sem dúvida nenhuma. E acho que nos últimos anos a gente viu nas universidades, por conta das cotas raciais e das cotas sociais, uma mudança de cor, né? E de diversidade das pessoas. Você não achou, Anja? Você que é professora? Eu dou aula numa universidade particular, né? E dos últimos 2 anos para cá, a gente tem percebido realmente há uma diversidade maior, e isso é muito bom. E uma das coisas que eu faço com os meus alunos é eles enxergarem um pouco mais a cidade, né? Porque com o fone no ouvido, o celular na mão, eles desconhecem o entorno. Então, um dos exercícios, eu dou aula para o primeiro e para o segundo período, é a gente dar uma andada pelo um quarteirão ali do lado, do entorno. E aí eles vão percebendo que tem morador de rua, eles vão perceber que tem ambulante, eles vão percebendo a cidade, que a cidade é muito maior do que a bolha em que ele convive. Eu acho que quando a gente começa a mostrar isso na universidade, quem sabe a gente não está preparando um jornalista melhor lá na frente, né? Porque dentro das redações, por mais que a gente tente, digamos assim, mudar um pouco esse comportamento, mas a gente percebe, eu tive editores que reforçam estereótipos, né? Eu não vou revelar aqui nomes, que é feio, é chato, mas enfim. Um caso horroroso, enfim, foram mortos 4 rapazes no Borel, e aí eu me lembro que eu estava no plantão, na redação, e quando veio a escuta, né, quem faz a escuta, né, que ficava ouvindo o radinho da polícia, e aí disse assim, olha, tem 4 mortos no Borel e tal. E aí o editor disse assim, não, devem ser bandidos. Aí a gente, oi? Como assim? Aí eu falei assim, desculpa, mas como assim bandidos? Se a gente ainda nem apurou, a gente ainda nem começou a apuração para saber o que aconteceu. Aí ele falou assim, mas é óbvio que é bandido. Né? Então, esse tipo de repórter, de jornalista, de editores que frequentam as redações, isso tem que mudar. Porque aí depois, ao longo da apuração, se percebeu, não, querido, não eram bandidos, eram trabalhadores que tinham sido mortos durante o tiroteio. E não só este caso, vários outros casos aconteceram, e a gente percebe que há dentro de algumas redações, né, essa miopia em relação à questão dos direitos humanos. Eu queria que você comentasse, Carol, esses programas policialescos, que eles não só eles reforçam, né, alguns estereótipos, como às vezes incentivam, né, a população a práticas, até daqui a pouco vai chegar o linchamento. O que você acha disso? Já vai chegar, não, já teve essa situação. Sim, já teve. Bom, né? Uhum. Olha, eu queria até recomendar a todo mundo, se puder olhar a produção da ANDI, que antigamente era Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Foi o primeiro lugar que eu ganhei um salário, assim. Isso marcou muito a minha vida, né? Era R$200, era estagiária. Mas eu ficava lá, era em Brasília, eu ficava lá o dia inteiro aprendendo ali. Ficava só observando, né? Que ali eles ensinavam como é que você faz cobertura de direitos da infância. E hoje em dia já é cobertura de direitos humanos. E a ANDI fez um estudo sobre os programas policialescos em que há violações assim, da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Penal, de todo tipo de legislação brasileira, sempre são mais de 1000, eles estudaram um mês de determinados programas, depois a gente pode compartilhar, e mostraram isso, sabe? Questões como, eu vou dar exemplos, porque uma vez me chocou muito um desses programas à tarde, assim, o apresentador,
tinha um helicóptero filmando uma perseguição. O apresentador lá no estúdio, e ele falava, tem que pegar, tem que matar, tem que matar. Não tem que matar. Aqui a gente não mata as pessoas assim, né? Não deveria matar as pessoas assim. E aí tem todas as questões também que envolvem esse país, o país racista, não sei o quê. Então, se o cara tá correndo de moto e não parou, se ele for negro, a chance dele sofrer um tiro e morrer é imensa. Porque na cabeça do policial, ele é bandido. Como é que o jornalista vai incentivar uma coisa dessas? Isso não é jornalismo. Os programas policialescos cometem crimes quando fazem essas coisas. Mas às vezes não precisa ir também só nos policialescos, né? Tem temas que chamam muito a atenção da imprensa e aí são usados de maneira muito equivocada e que violam vários direitos. Direitos assim de adolescentes em conflito com a lei, por exemplo, tem várias questões. Então, por exemplo, eu lembro de um programa desse da TV em que a repórter induzia o jovem negro, pobre, a dizer que estuprou ao vivo. E ele não tinha feito isso. Ele era inocente nesse caso. Era um equívoco, era toda uma armação. Você que vai cobrir direitos humanos, você não pode acreditar só na polícia. Você precisa ouvir as outras partes envolvidas na história que você está cobrindo. É impossível você ter só um lado, uma versão da história, né? Outro exemplo, por exemplo, acho que a gente já deu até nas aulas da Abrage esse exemplo. Um caso de estupro coletivo. Isso também chama muito a atenção da mídia, chama a atenção dos governantes, né, dos políticos. É muito midiático, então chama a atenção de todo mundo. O Congresso sempre está votando a redução da maioridade penal. E aí, de tempos em tempos, entra essa pauta no Congresso. É uma pauta conservadora, num país em que a gente tem os presídios superlotados, em que o próprio Supremo Tribunal Federal considera os presídios como um estado inconstitucional de coisas, ou seja, incompatível com a vida. Você querer reduzir a maioridade penal para mandar jovens acima de 16 anos para o presídio de adulto, é você querer fazer o quê? Como é que você está, né? Enfim, tem que ter uma crítica sobre isso. Eu não acho que dá para fazer um jornalismo isento sem pensar sobre esse aspecto. Esse aspecto é a realidade. Então, você acha que as pessoas têm que ser condenadas à morte ou à tortura permanente? Porque viver num presídio é uma tortura permanente. Todo mundo é assim que funciona? Enfim, e com adolescentes em conflito com a lei, teve uma vez um estupro coletivo que foi em Castelo do Piauí. Não sei se você lembra dessa história. A revista Veja deu uma capa em que ela já determinava a sentença, né? Eles torturaram, mataram, estupraram, e aí davam fotos dos jovens pixelado e as iniciais. Ou seja, olha quantas violações tem aí. Primeiro, presunção de inocência. Se na investigação não foi concluída, você não pode dizer que determinada pessoa fez determinado crime. Se não tem evidência disso, se não tem prova disso. E aí eu fui ver um mês depois, era mês de votação da redução da maioridade penal no Congresso. Havia um interesse de que isso fosse saísse na imprensa para estimular a opinião pública a favor disso, para que a redução acontecesse mesmo. E aí passou um mês, e aí eu fui descobrindo o que tinha acontecido, né? Na verdade, Castelo do Piauí é uma cidadezinha no interior do Piauí minúscula, que não tem políticas públicas, ou seja, não tem escola, não tem saúde, não tem delegacia. Sabe o que tem lá? Produção de cachaça. É o Festival da Cachaça lá. Essas crianças estavam fora da rede de proteção do Estado. Isso é uma matéria que a gente precisa ver sempre. Então, a criança está fora da rede de proteção do Estado, ela está o quê? Vulnerável. Então, ela estava vulnerável às drogas, ao crime. E eram crianças que estavam suscetíveis a essas questões. O que aconteceu? Depois de um mês, a Polícia Civil foi investigar, a gente precisa saber quem investiga o quê, qual é o papel de qual personagem. E descobriu que o mandante do crime tinha sido um policial. Mas só que essa história tinha sido tão comentada na imprensa e na televisão, de uma maneira tão sensacionalista e pouco cuidadosa, que um dos meninos, que estava internado num centro juvenil e tal, lá em Teresina, foi espancado até a morte.
sem saber se ele era ou não parte do crime. Então, esse tipo de compromisso que a gente precisa ter. A gente tem que saber que se a gente for leviano, se a gente for impreciso, uma pessoa pode morrer, pode ser presa nesse tipo de cobertura. Eu acho o seguinte, gente, tem uma coisa chamada apuração. É para apurar o caso, né? Não inventaram ontem nem hoje. Não estou dando spoiler, não trago novidades, entendeu? É apuração. Quando a gente está apurando, a gente tem que realmente perguntar a todo mundo se é um caso, se vai, conversa com o advogado, conversa com o promotor, leia também, né? Para não cometer erros e não reforçar erros, né? Eu não aceito, às vezes, que um repórter diga assim, mas eu não tive tempo para apurar. Meu querido, se você não teve tempo para apurar, nem desce para o play para essa brincadeira. Porque você tem que organizar o seu tempo, porque você está lidando com vidas. E depois que morre, diz assim, mas eu não tive culpa. Não, você teve sim, tá? A gente tem uma responsabilidade, isso é muito sério. Toda vez que eu apurava a matéria, isso aqui não é divã, não, tá? Mas toda vez que eu apurava matéria, eu ficava num estresse danado, que eu falei assim, gente, eu não posso errar, eu tô mexendo com a vida dos outros, cara. E eu já tive em situações em que eu estava fazendo uma matéria sobre torturas em delegacias, que a mãe de um dos meninos que foi torturado barbaramente dentro da delegacia, ela queria denunciar, ela queria mostrar o rosto, ela queria que todo mundo soubesse o nome e tudo. Eu fiquei mais de meia hora convencendo ela que ela não podia fazer isso, porque ela ia estar se expondo e ela poderia ser perseguida né, adiante e tal. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Aí você vai dizer assim, mas a gente perdeu uma super foto. Não, porque eu estava com um fotógrafo que é sensível e um fotógrafo que entende isso e que estava acostumado a fazer matérias delicadas que tocam direitos humanos. E a gente não, peraí, não pode, não é bem assim, a senhora não pode se expor, a senhora não pode dar o seu nome. E é claro, esta é a nossa função, entendeu? Exato. Então, não adianta atrás de uma boa foto, mas ia dar uma foto bem bacana, para com isso, para que tá feio, tá? Então, não, é nossa antes de eu voltar responsabilidade cuidar das nossas fontes. É isso, gente, não pode. E outra coisa, mas aí agora eu preciso confessar uma coisa. O meu editor, na época, me cobrou a foto. E eu disse que, não, ela não quis fazer a foto. Entendeu? Então, eu tive que mentir? Menti, confesso. Mentiria de novo? Mas é óbvio, porque ele já tinha feito, em outras situações, a gente já tinha discutido sobre essas questões e ele era insensível a isso. Então, às vezes, você corre o risco de ter o seu emprego, você está ali no fio da navalha, mas eu fiquei muito mais descansada e tranquila porque eu não cometi nenhum tipo de absurdo, entendeu? Mas acontece isso na vida real. Não vale. Acontece demais. E você fica... Não vale, gente. Não Principalmente vale, quando você está começando. Não vale. Você é seduzido por isso também. Quando você está começando, você sofre muita pressão dentro das redações, sofre pressão dos outros coleguinhas, que às vezes... mas a gente sempre fez assim. Isso não quer dizer nada. Você pode estar cometendo erros anos seguidos e não ter percebido. Deixa eu só fazer o seguinte. Ricardo Vaz, o que você está perguntando, a Cristina já respondeu aqui, tá? Você está falando sobre a questão de perseguição aos jornalistas do interior, em cidades afastadas, onde não tem delegacia, justiça e outras mídias, né? Existe um grupo mais online que se possa recorrer? Sim, meu querido. O nome desse grupo se chama Abrage. Se você foi perseguido de alguma forma, manda um e-mail para a gente, entre nas redes, coloca lá, por favor, e tal, aconteceu isso, relate, vá no nosso site, abrage.org.br, porque a gente também faz isso, tá? Eu vi que você já colocou 4 vezes, não se preocupe, é porque a Carol estava falando, eu estava de olho, e a Cris Zahar já tinha te respondido também, tá? Opa, Cris Zahar já lembrou. Cris. Imagina. Escola base. Não, nem fala. Escola base, a gente dá, inclusive, aula em faculdade, quando a gente explica, os alunos ficam horrorizados. Como isso aconteceu? Eu queria... Era um delegado, né, que seduziu ali a imprensa, né, manipulou a informação e a imprensa não fez o trabalho dela. Não fez o trabalho que é apurar.
Eu queria, Carol, que você falasse um pouquinho mais, isso tem a ver com o último vídeo que a gente soltou de você, sobre o cuidado na imagem, principalmente daquela questão da tarja preta, quando Ah, tem sempre uma criança, um adolescente, mete-lhe uma tarja preta. especialmente se for uma pessoa negra. Por isso, porque a gente tem aqui no país toda uma cultura racista, e isso tem essa coisa da tarja preta, né, como uma maneira de não identificar a pessoa. Isso remonta aos tempos anteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente, naquela época, não eram sujeitos de direitos. Então, eles não apareciam nos jornais. Para eles não eram assim pessoas que você poderia colocar numa matéria como um elemento a mais. Só apareciam nos jornais quando cometiam crimes. E aí vinha aquela coisa, o trombadinha, e aí com essa tarja aqui. Quando isso a gente desliza sem querer, muitas vezes, e fala a palavra menor, por exemplo, a gente também contribui para esse estereótipo, para remeter a esse lugar da tarja em que os adolescentes eram retratados assim no jornal, assim, até hoje em dia, assim, nem se for bonito, sabe, nem se for uma arte que você olha e fala assim, esteticamente, ela não é agressiva, mas ela remonta no nosso imaginário. Então, assim, evitar de qualquer maneira, se você não for não puder identificar uma criança ou um adolescente, uma pessoa menor de idade, então o que você tem que fazer? Você mostra um detalhe aqui do rosto, a orelha, a mão, o jeito dela falar. Você não pode, de maneira nenhuma, nem estereotipar no sentido negativo de criminalizar essa criança, esse adolescente, nem identificá-la, porque ela tem o direito, que essa é outra questão da imagem, ela tem direito a ter a imagem dela preservada. Todos nós, inclusive a imprensa, somos responsáveis pela prioridade absoluta em relação aos direitos da infância e juventude. Então, é claro que eu já tive editor que falava assim, não, mas menor, como é uma palavra curtinha, é bom no título. Então, olha só, gente, para que tá feio. Isso é antigo. Mas que Se tal? vira! Não pode. Vamos virar essa página e vamos trabalhar direitinho? Sei lá. Acho melhor, né? Agora, no lugar de menor, coloca adolescente, se for. Adolescente é ótimo. Adolescente é uma coisa que humaniza. Estudante, adolescente, o menino, o jovem. O jovem até pode ser maior de idade, então dependendo da precisão que você quer dar, melhor não usar. Mas tem tantas outras palavras para você se referir à pessoa que é menor. Menor não é uma coisa positiva na nossa cultura, infelizmente. Assim, poderia ser, mas não é. Está carregado de problemas, né? As Então, palavras olha que a só. gente escolhe fazem parte da nossa reportagem. Exatamente. Então, eu também gostaria de dar um toque nos repórteres, quando diz assim, mas não fui eu que fiz o título. Então, que tal você ter um pouco mais de cuidado com o material que você faz e você acompanhar até o final, entendeu? E se o título não ficou bacana, você cobra do editor, olha, esse título está errado, não pode ser assim. Eu já passei, está parecendo, está parecendo divã. Eu já passei por uma situação que eu tive que discutir com o editor que o negócio era irregular, não era ilegal. Aí ele falou assim, lá pela chante, ele disse, mas ilegal cabe no título. Eu falei assim, mas cabe um processo também. Então, melhor não, né? Enfim, é dura a Ou se vida da for outro bailarina. caso, mais sutil, Ângelo, por exemplo, eu me lembro de cobrir, uma das colunas que eu fiz foi cobrindo o caso de um menino que ele ficou escondido dentro do presídio agrícola, embaixo da cama do padrinho dele. Ele chamava de padrinho. O cara, que era padrinho, estava preso nessa colônia agrícola penal por estupro. Só que ele, o menino, morava muito longe e não tinha o que comer. E aí o que ele fazia? Ia visitar o pai e o tio no presídio para poder comer. Só que quando ficaram sabendo disso, logo a imprensa já deu. Ele também sofreu abuso. E aí eu comecei a pesquisar, a escutar as pessoas envolvidas e tal. E aí eu descobri que era trabalho infantil. Mas fora outras vulnerabilidades que ele estava também. Ele não estava indo na escola. A mãe dele tinha um problema mental. Tinha uma série de questões que envolvia aquela família. Mas não era violação sexual.
Então, aí seria um erro jornalístico, né? Aí, bom, eu fiz a matéria e tal, e o editor escolheu uma foto que eu jamais colocaria na minha matéria. E eu acho que é por falta de conhecimento e de lidar com essas questões delicadas. A pessoa não fez por mal, mas era a foto do menino embaixo do estrado. O que parecia? Que ele estava preso. E ele era um menino, uma criança negra, embaixo da cama do padrinho. Então, são essas sutilezas que elas podem mudar toda a história, assim. E a imagem, na hora que o leitor entra na matéria e vê a imagem, já criminaliza na cabeça dele. Então, eu pedi para trocar, assim. Mas foi tudo bem, deu tudo certo. Pode pedir. Porque é claro que a gente sabe muito bem, e o Ricardo aqui fala dessa questão do jornalismo no interior, que só tem a questão da vendagem, tudo. É difícil essa negociação? É difícil, não é fácil. Mas a gente não pode deixar de tentar, entendeu? Porque o resultado ruim é pior ainda, né? Então, eu acho que você tem que ir colocando as questões, mas provando por A mais B, não é a sua opinião, não. É fato, não pode, porque é crime, é simples assim. É muito simples. O Parabento pergunta aqui o seguinte: não pode usar criança? Se for criança, pode usar criança. Se for criança, pode. Tem que ver até 10, até 12 anos. 12. Né? Até 12 anos você pode chamar de criança. Acima de 12, aí já é adolescente, tá? Pará. Bom, acho que ele é do Pará, achei ótimo, tá bom? E a André Galiano diz o seguinte: muitas vezes só o título é lido e compartilhado nas redes. Exatamente. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essa questão dos títulos. E nós somos responsáveis também. Que tal você, na hora de mandar a matéria, já sugerir um título? Já fica, né? Já fica melhor, porque aí não comete tanto erro, ok? E acompanhar até o final. A Anabela Paiva mandou beijos também desde o início para nós duas, tá, querida? Simples assim. Beijo, querida. E ela diz o seguinte, que a redação é um lugar muito dominado por hierarquia. É verdade. É difícil um jovem jornalista se opor ao editor. É difícil, mas não é impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Você tem que ter o argumento bom, né, Angel? Se você tiver duas coisas... Não, é o seu bom argumento e a sua boa reportagem. Se a sua reportagem for boa, você vai ter status para poder ir lá falar com o seu editor. Exatamente. Ninguém quer levar processo, ninguém quer estar errado. Então, o argumento não pode ser assim, mas é porque é mais bonitinho. Mais bonitinho não existe. Eu acho o quê? Acho que não existe. Se a sua apuração for consistente e você realmente disser, olha, a gente não pode usar essa palavra porque isso aqui é crime. Não pode por isso. Vamos botar menor? Não. Botar menor, não. Vamos chamar de menino, de criança. É criança. É até 12 anos, é criança. Acima de... Não é, entendeu? Então, vamos... Dá trabalho? Dá. Mas ninguém disse que ia ser fácil, hein, gente? Ninguém disse que essa profissão ia ser fácil. Olha, tá aqui, tem uma revolta em relação à questão de redações, tá? Me diz uma outra coisa. Você acha que é possível, dentro das redações, terem essa consciência maior de que é preciso mudar esse tratamento nesse tipo de matéria? O que seria importante ter? Um workshop? Uma palestra? O quê? Porque você sabe que jornalista é complicado. Jornalista não gosta de ficar fazendo anotaçãozinha, nem ler manuais. O que é possível ser feito? Eu acho que tem que ser permanente. É um investimento que a redação faz na qualidade do jornalismo. Isso é a principal coisa que move as empresas de jornalismo. É o melhor jornalismo possível que se possa fazer, né? Claro, tem uns que preferem audiência, mas tem outros que preferem o jornalismo. Então, assim, se a gente tentar perseguir isso, alguma instância que possa o tempo todo estar formando os jovens jornalistas que chegam nas redações e falando disso, eu não sei, de tempos em tempos, fazer uma aula, fazer um workshop, eu acho isso super importante, assim. E por outro lado, ter também essa dimensão dos direitos humanos e dessa cobertura específica, de segurança pública, coisas que te colocam em perigo também, nas universidades, porque aí o jornalista já vem
pensando nisso, né? Mas que redação não gostaria de ter? Eu não entendo, assim, eu não vejo, assim, a não ser que seja super sensacionalista, quem não gostaria de ter uma redação que seja cuidadosa, que faça o melhor jornalismo possível, mais preciso? Porque precisão tem a ver também com a escolha das palavras, né? Sim, Com... sim. Exatamente. Exato. Tem a ver com a sua posição. Eu acho que não pode, alguns podem achar que é uma visão simplista, mas eu acho o seguinte: o que você quer fazer da sua vida, né? Como é que você quer lidar com a sua carreira? Como é que você vai construir a sua carreira? É isso. Você vai construir a sua carreira em cima de matérias mal apuradas, né? Vai passar vergonha depois, né? Não é legal. Vai, Ou porque é você para quer. sempre, viu? Não Os é? coleguinhas são todos os mesmos. Os coleguinhas. Olha, esse mundo eu tenho certeza que é uma aldeia, todo mundo se conhece, É, tá? exato. Então, E aí assim, para você, sempre. você ficar rotulado como cascateira é a pior coisa do universo, entendeu? Então, apuração dá trabalho, matéria boa dá trabalho. Pensa nisso, tá? Olha só, a Adriana Barsotti entrou. Adriana Barsotti é presença de luxo nessa live. Não sei, eu não tenho roupa para essa live, vou sair, vou abandonar essa live. A Adriana Barsotti, lembrando que ela faz live aqui também, a gente se reveza a cada 15 dias. Ela falou o seguinte: o que acontece é o contrário também. A imprensa chama de polêmica o que é crime. Aí, Isso é muito Adriana, é sério. verdade. Isso é sério, tá? Tem muita enganação por aí, tá bom? Acho que Lembrando o seguinte. tem um ponto que a Adriana está falando muito Uhum. interessante da cobertura de política também, Anjo. Acho que a gente devia falar disso, sabe? Sim, Porque sim. talvez em algum momento a gente tenha evitado nominar determinados personagens da política brasileira com os nomes que eles deveriam ter, por exemplo, extrema-direita, ultraconservador, para quem se tornou agora o nosso presidente da República. Porque a gente tentou evitar isso, acho que numa ideia de isenção, numa ideia de equivalência entre os outros personagens e tal, e a gente negligenciou o jornalismo. Eu me incluo nisso também, porque era um momento que tava assim, mas é claro que isso ia acontecer, sabe? Então, de repente, repensar isso, porque a gente tinha aquela dúvida assim, será que a gente dá espaço para essa pessoa? Isso daí não vai trazer muita importância para ela? E aí você não dá espaço, faz com que ela suma? Não, a gente está num outro momento, né? Um momento de rede social, um momento de que todo mundo se fala de mil outros jeitos, WhatsApp, que as pessoas se informam só por isso. Então, o nosso papel com a questão das fake news, eu acho que isso é um outro ponto muito interessante para nós nesse momento, a gente é obrigado a ser muito mais preciso e a nominar as coisas com os nomes que tem. Mário Magalhães fala muito isso, eu adoro ler as coisas dele e ver as críticas dele, assim, muito interessante. Se a gente, né, se a gente não fizer isso, a gente pode abrir espaço para coisas que não são boas do ponto de vista da democracia, né? Autoritarismos. Olha só, aqui tá pipocando perguntas, tão dramas, né? Vai ser luxo demais para você. Só lembrando o seguinte, gente, esta live, ela fica gravada, mas é óbvio que fica gravada. E aí eu quero que vocês também vão lá no YouTube, no perfil da Abrage, lá tem uma playlist com todas as lives, tem também lá os nossos vídeos, tem um documentário bacanérrimo que a gente fez. Isso eu só estou falando só da parte do programa Tim Lopes. Fora as outras lives da Abrage, que é a Adriana, que fica tocando aqui as lives, intercalando nas semanas comigo, tá? Então, Iris, não se preocupe. Não precisa nem pedir para salvar a live, porque imagina, é lógico que ela vai ser salva, tá? De novo, olha, a gente já falou que recorra a Abrage se tiver algum problema de perseguição, ok? A André Galgano diz o seguinte: a Folha, por exemplo, não permite chamar Bolsonaro de extrema-direita. O que fazer? Cada jornal vai definir. É igual os jornais quando não começaram a dar os nomes das facções, né? Cada jornal definiu... Tem a sua escolha editorial. Exato, é uma questão, né? A escolha editorial. Isso é certo ou errado? Isso é papo para 1000 lives, tá?
A Ombudsman, ela trata disso algumas vezes. Eu acho bem interessante dar uma lida ali na Flávia. Ela falou já sobre isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que é importante a gente começar a ver outros canais, além de só ir para as redes sociais, tá? Então, a gente procurar e ler o que o Ombudsman faz, escreve para a redação, manda zap, Eu acho enfim, super legal. começa a questionar esse tipo de coisa. Agora, voltando àquela pergunta que a gente fez lá no início, que eu não sei se quem chegou depois pegou, o seguinte, o jornalista, o que ele pode fazer, aonde ele pode recorrer para aprender sobre como cobrir direitos humanos. Cobrir com decência, óbvio, não cometendo os mesmos erros. O que ele tem que fazer? Você diz instituições assim que podem Sim, dar aula tudo. O sobre que ele tem que ler, onde é que ele tem que se informar. Olha, gente, é aquela coisa chata, mas vai ter que estudar, vai tem que ter que ler, estudar, tem que tá? estudar. Isso. E aí? Olha, em outubro a gente vai começar um curso na UFBA sobre jornalismo e direitos humanos. Tem 40 vagas, é uma oportunidade super boa. A Abrage também sempre tem os cursos e algumas vezes tem essa aula de direitos humanos que eu dou com a Angelina, que é uma delícia. E a gente está sempre tentando fazer essas formações. Agora, você tem que buscar todas as informações, precisa saber sobre direitos humanos demais, precisa estudar o racismo, não só ter o olhar, assim. A ANDI também é uma fonte muito importante em que você vai encontrar os guias de cobertura de violência contra a mulher, de adolescente em conflito com a lei, de exploração sexual infantil. Então, você pode recorrer a esses canais lá, tem todas as fontes que você precisa para fazer essas coberturas. Que mais, gente? Se precisar conversar comigo, pode falar comigo, eu gosto. Eu atendo. Se vocês derem uma olhada no Congresso da Abrage agora, a gente teve várias mesas, trataram de vários assuntos interessantes. É bom vocês darem uma olhada também. O que a gente está dizendo aqui, em suma, é o seguinte: é preciso conhecer o assunto, é preciso procurar onde se informar. Você tem que acumular informação para não ficar apenas naquela defesa de ficou mais bonitinho, essa palavrinha cabe no título. Não, entendeu? Como a Carol disse lá atrás, você precisa de argumentos, e os seus argumentos eles precisam estar embasados em alguma coisa, né? Não pode ser apenas o seu gosto pessoal, né? E isso é permanente, né, Ângel? Acho que não tem um dia que você fala assim, agora eu aprendi tudo, agora eu sei tudo sobre racismo, por exemplo. Eu estudo racismo há mais de 10 anos, mais que isso até. E até hoje eu estou compreendendo dimensões do racismo. São coisas muito, muito delicadas que fazem parte de nós mesmos, né, enquanto brasileiros, assim, enquanto sociedade. E aí é dia a dia mesmo. Mas, assim, o olhar sensível, a postura sobre a pauta, ela tem que ser sempre uma postura curiosa, uma postura de quem não sabe tudo, de quem está disposto a escutar, a entender aquela complexidade toda, né? E eu acho importante, quando a Carol fala, eu assisti uma palestra da Carol, a gente acabou se conhecendo assim através de palestras que um assistiu e tal. Maior E eu sorte minha. né? Pois é, cara, é assim, porque pessoas iluminadas, as pessoas se encontram, sabe? Pessoas modestas também. E aí eu fiquei impressionada, e depois que eu assisti uma palestra dela, eu comecei a olhar alguns programas de TV diferentes, algumas matérias diferentes, porque ela apresentava as matérias e ficava detalhando quais eram os erros que eram cometidos. E às vezes gente, passava assim, eu falei assim, gente, eu não tinha percebido isso. Aí, para aí, Carlos, então tem que voltar a estudar mais, a ler mais. Então, a gente está sempre estudando e lendo o tempo todo, a gente está sempre aprendendo um com o outro. Eu acho importante a gente não perder essa capacidade de se encantar com o conhecimento do outro, né? Então, fica a dica, hashtag fica a dica, procure sempre ouvir um outro, tá? Carol, não é possível. A nossa conversa, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Faltam Poxa. poucos minutos, mas ainda tem mais uma coisinha. Peraí. O Envas, não sei se é Henrique, enfim, é o Vaz, tá? Que diz o seguinte: a diversidade nas redações é a melhor coisa para melhorar as matérias com o cuidado do lugar de fala. Sem A dúvida Carol nenhuma.
A Carol já disse aqui que diversidade é fundamental e já está tendo um caminho, né? Algumas redações já estão. Mas eu queria falar uma coisa. Lembra de uma vez que a gente foi fazer um curso da Abrage, o primeiro que a gente fez sobre jornalismo e periferias, e a gente foi para o Rio de Janeiro e caiu uma ficha muito importante para a gente, eu acho, nesse processo. Foi o seguinte: então a gente ensina os nossos alunos que moram nas favelas e nas periferias a fazer denúncia e eles se colocarem em perigo. Qual é o jornalismo territorial que se pode fazer numa situação como essa? A gente não pode estimular isso. Assim. Em primeiro lugar, e a gente fala muito isso para eles, né? Não se coloquem em perigo, porque o jornalismo não vale isso. Assim, estou falando perigo mesmo, assim, né? De o bandido ou a polícia que vai te matar. Não dá. Assim, não se coloque numa situação de risco extremo em que você possa perder sua vida em nome do jornalismo. Não vale a pena. Nem expor a sua família, nem situação em que você possa sofrer tortura. Então, evitar ao máximo ser preso em manifestação, que isso acontece muito também. Porque quando a gente é jovem, a gente quer fazer tudo, né? Eu fiz também. Mas, assim, é muito perigoso e cada vez mais perigoso. Então, temos que nos cuidar também. Eu já lembrei desse dia. É verdade, ó. Então, olha só, viu? Boas lembranças. Aqui, o Parabéns está dizendo o seguinte: essa live transcende jornalismo. É sobre ética, cidadania e humanismo. Ai, que lindinho, ó. Obrigada. Não sei, brigadíssimo. Outra coisa, gente, lembrando, lá no site da Abrage tem manuais também de cobertura que vocês podem. É de graça, gente. É só entrar e baixar e ler. É importante ler e estudar. Carol, a gente já está quase finalizando. Eu queria que você fizesse aquela última palavrinha para a gente fechar bonitinho. Olha, Angelina, querida, eu agradeço muito estar aqui hoje. É um espaço muito importante. Eu adoro estar com você e adoro poder fazer esse trabalho. Assim, jornalismo, eu acredito muito no jornalismo. Acho mesmo que ele é um dos pilares da democracia. E acho que a gente, nesse momento de tanto ameaça à democracia quanto ameaça ao jornalismo, mais importante ainda que a gente seja cuidadosos também com as reportagens que a gente faz ao máximo, para tentar não revitimizar, para tentar não expor as pessoas que não podem ser expostas e para tentar agendar os temas mais importantes nesse momento no Brasil. Então, eu acredito no jornalismo, acredito nisso, o jornalismo bem feito pode, sim, mudar o mundo e enfrentar essas questões que ameaçam a democracia, e a gente tem que ter um compromisso com isso para sempre, né? Sendo jornalista, né? Ai, gente, é lindo, não é? Então, eu só estou dizendo o seguinte: eu tenho o privilégio de conhecer a Carol e estou na listinha de amigos dela, o que é ótimo, tá? Demais, Carol, demais. mil beijos. Muito obrigada por você abrir a sua agenda, os seus compromissos todos para atender a gente, tá? E olha só, a gente volta com várias lives. Semana que vem tem live com a Adriana, na outra semana eu volto aqui. Acompanhe sempre aqui com a gente, tá? Que vai ser legal. E quem sabe, de repente, a Carol volta de novo para falar com a gente. Opa, sempre me convide que eu venho. Beijo grande. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau.